para mais um videozinho aí do canal, abordando então os documentos. Vamos falar sobre a faculdade, né, de contabilidade, oitavo semestre, sistemas de informação gerencial. Vamos trabalhar o livro único, sistema de informação gerencial. E é isso. Está abordando aí o livro, fazer uma leitura. Vamos ver então onde a gente parou. Unidade 1.4. 100 aqui vai ser ali pela página 36, eu acho. Mais ou menos isso. 1.3. 1.4. Bom, nessa aula a gente vai abordar um pouco sobre a tecnologia de informação, a TI, diálogo aberto. Começamos a última sessão então da unidade com o objetivo de auxiliar o casal Carlos e Helena em sua empreitada, em reestruturar sua loja Coisas para Casas. Até agora verificamos que o casal se envolveu na atualização do que foi necessário para retomar o sucesso da empresa. Você então, eu no caso, como representante de uma empresa de consultoria, chegou na última fase da sua assessoria. Agora, seu desafio é ajudar o casal de comerciantes a pensar na rede de computadores. Precisa ter uma rede de internet, uma rede de servidores e uma rede de casa. Coisas para casa. Precisa isso. E isso inclui o hardware. O hardware é a parte física e o software é a parte abstrata, que não se pode tocar, a parte que compõe a parte física, o hardware. Mas principalmente comunicação e o banco de dados. Eles já compreenderam a importância dos dados, da informação, da inteligência dos negócios, do valor da informação para o gestor, dos sistemas empresariais e do processo de negócios. Agora, finalmente, a consultoria traçará com eles a aplicação do sistema de informação gerencial, com foco em alavancar a loja e tirá-los de tanta desorganização e amadorismo. Muito bem, continuando. Aliás, na última reunião então, que nós tivemos, você contou a eles o que apresentou de um cliente dentro de uma loja. Isso aí foi abordado. Novamente imerso no cotidiano da loja, você viu quando uma cliente reclamou em alto e bom som do atendimento e da desorganização das mercadorias. O que há de errado com vocês? Gritava desenfreadamente a senhora de aparentemente uns 50 anos. Se eu fosse você, um dos donos, teria vergonha de ter uma loja tão caseira. Eu quero a minha nota fiscal, paulista. Nem toda nota fiscal em papel tem. O que pensam que os clientes são? E assim por diante. Carlos havia perdido o talão de notas fiscais que emitia manualmente. Quando algum cliente solicitava, além do constrangimento dos clientes presentes, de todos os funcionários e principalmente de Carlos e Helena, essa situação serviu para definitivamente os comerciantes entenderem que não seria mais possível fugir da tecnologia. A reunião foi a última de uma longa série, em que a compreensão de todos partiu para uma proposta de banco de dados e rede de comunicação na loja. Então, muito bem. Além de computadores conectados à internet, interligados a cartões de débito e crédito. Aliás, foi nesse momento que a consultoria descobriu que a loja somente aceitava pagamento em dinheiro e nunca buscou um banco para melhorar o relacionamento e abrir a possibilidade aos clientes com compras com cartões de débito e crédito variados. Com a presença do gerente de uma empresa de consultoria,
que possui anos de estudos e experiência profissional, você foi orientado a finalizar o trabalho apresentado, esse alinhamento tecnológico aos empresários, sem esquecer-se de explicar detalhadamente todos os passos e importância do hardware, software, redes e bancos de dados. Bem-vindo ao desafio final dessa primeira unidade e sucesso ao casal. Vamos então ao estudo. Não pode faltar. Nos dias de hoje, é praticamente impossível imaginar uma organização que consiga desempenhar eficientemente suas funções sem usufruir dos benefícios da TI, desde uma simples banca de jornal até uma empresa multinacional. Tais benefícios são fruto das facilidades que os equipamentos e sistemas tecnológicos promovem às organizações em termos de rapidez, agilidade, precisão e segurança para os negócios. Os sistemas de informação SIS operam como ferramentas importantes para todos os níveis organizacionais, já conhecidos por nós como nível operacional, nível gerencial e nível estratégico. E buscaremos aqui nos concentrar em suas principais aplicações. Prática nos dia a dia das empresas. Mas, antes de tudo, vamos relembrar os conceitos mais importantes de TI e SIS. Numa definição sucinta, os SIS podem ser compreendidos como os sistemas gerados por computador que processam os dados das empresas, gerando informações importantes que tenham alguma finalidade. E sabemos que em qualquer organização, o processo estratégico depende crucialmente de informações. Prestem atenção na palavra informações e não dados, afinal elas têm significados diferentes. Você se lembra da diferença? Os dados são variáveis brutas, sem significado e sem organização. Quando algum valor qualitativo é incorporado aos dados, ou seja, quando são organizados, avaliados e manipulados, eles se transformam em informação, passando a ser úteis ao usuário. Esses sistemas podem também ser definidos como os recursos da TI somados ao capital humano. E a TI, você se lembra como é possível defini-la? Ela pode ser considerada como todo conjunto de hardware, software, sistemas de telecomunicação e de gestão de dados utilizado pelas diversas organizações para que estas alcancem seus objetivos. O hardware é entendido como as peças ou ainda todo componente eletrônico por onde entram e saem os dados ou onde eles são armazenados. Os exemplos são diversos: computadores, monitores, servidores e entre outros. Para que o hardware funcione, é necessário que ele seja dadas coordenadas e esse papel cabe justamente ao software. Enquanto aquele que tem estrutura física e pode ser tocado, o software não é físico e é conhecido como os programas do computador. Eles fornecem as instruções para que os hardwares executem suas atividades e dividem-se em dois tipos principais: os softwares aplicativos, que executam tarefas de processamento para os usuários finais, por exemplo, planilhas eletrônicas, processadores de textos, programas de processamento de pedidos e etc. E os softwares básicos ou de sistemas que gerenciam e apoiam operações de sistemas e redes de computadores, por exemplo, sistemas operacionais, monitores de desempenho e etc. As atividades de comunicação mais básicas de uma empresa, como telefonemas, processamento de pedidos, atendimento de reclamações, dependem muito dos sistemas de telecomunicações. Afinal, essa estratégia que permite à empresa estabelecer o diálogo com o ambiente externo, mais precisamente com clientes e fornecedores. Nesse contexto, não há como negar a revolução provocada pelo sistema de computadores em rede, principalmente pela internet, que trouxe recursos que permitem o intercâmbio de dados e informações entre profissionais. Vamos detalhar esse conhecimento? Tratar das particulares dos componentes de TI é muito interessante porque apresenta as informações mais úteis e importantes no processo de administração de uma empresa. Por isso, daremos maior atenção à questão da relação entre gestão e a TI, sem, contudo, deixar de apresentar os termos técnicos mais comuns. Antes de especificar quais os tipos de computadores existentes,
é preciso conhecer seus principais componentes. Primeiro, então, se fala as principais tarefas desempenhadas por um computador. Localiza-se na unidade central de processamento, ou CPU, do inglês Central Processing Unit, composto por três outros elementos: a unidade de aritmética e lógica, a unidade de controle e as áreas de registro. É na CPU que ocorre o processamento de dados, mais precisamente a interpretação e execução de instruções no interior do computador. É nela que são realizadas as funções de cálculo e cabe a ela manter o funcionamento de todos os programas e equipamentos. Constantemente, os fabricantes lançam novos modelos de CPU. Um segundo componente importante é a memória principal, ou memória RAM, Random Access Memory, responsável pela leitura, gravação e regravação de dados. Ela influi diretamente na capacidade do computador em armazenar temporariamente os dados e as instruções de programas simultaneamente. Portanto, via de regra, quanto maior a quantidade de RAM, melhor. O HD Hard Disk, ou disco rígido, é a parte do computador responsável por armazenar a grande quantidade de dados de forma permanente. É graças ao HD que podemos executar, programar programas e lidar com arquivos criados anteriormente. Difere, portanto, da memória RAM, já que essa grava os dados apenas temporariamente até o momento em que o computador é desligado. Decidir sobre qual computador ou computadores mais adequado ao tamanho da empresa é um dos maiores desafios de um gestor. Há uma atividade muito grande de tamanhos de máquinas e de recursos para o processamento de informações, e a decisão sobre a escolha ideal não é a das mais fáceis. As empresas pequenas com poucos funcionários conseguem realizar suas atividades profissionais que exerçam funções de alta mobilidade. Um dispositivo portátil como tablets também é muito útil nas empresas cujos usuários têm a necessidade de compartilhar arquivos, impressoras e outros dispositivos. Os computadores precisam estar ligados em rede toda. A estrutura deve estar conectada a um servidor. Os servidores são computadores de médio porte, com capacidade de armazenamento de dados muito maior do que os PCs. Para efeito de comparação, um servidor com capacidade de 32 gigaflops é capaz de administrar até 16 processadores. Acima dos servidores existe o mainframe, definido por Loudon e Loudon, 2007-104, como computador de alto desempenho e grande capacidade, capaz de processar gigantescas quantidades de dados com extrema velocidade. Seu desempenho é de no mínimo 1 teraflops, 1000 gigas, e, dada sua enorme capacidade, é utilizado apenas pelas grandes empresas, como bancos, companhias, áreas e demais empresas que trabalham com um volume muito grande de informação. Você já ouviu falar de periféricos? Os periféricos são equipamentos utilizados em conjunto com o computador, que servem de apoio a este. Eles se dividem entre dispositivos de entrada e de saída. Os dispositivos de entrada coletam os dados e os convertem em forma eletrônica. Os mais evidentes são o teclado e o mouse, os quais podem ser considerados como os principais métodos de entrada de dados ou de acesso a eles. Além deles, há os scanners, utilizados para a digitalização de imagens, leitores, óticos, microfones, entre outros. Os dispositivos de saída apresentam os dados após terem sido processados. Entre eles podemos destacar os monitores, as impressoras, saídas de áudio, caixas de som, por exemplo, entre outros. Há ainda alguns dispositivos que são considerados tanto da entrada quanto de saída, como a placa de rede, modem e telefone. E não podemos esquecer os softwares, que podem ser divididos em dois grandes grupos. O primeiro grupo, chamado de softwares de sistema operacional, são os softwares que gerenciam e controlam as atividades do computador. De acordo com Rezende e Abreu, 2008-57, ele determina quais recursos computacionais serão usados para a realização de tarefas, solução de problemas, frequência e prioridade de atividades e a partir de alocação e monitoramento dos recursos computacionais disponíveis.
Ele gerencia as operações da CPU, visando maximizar a produtividade do computador, operando da maneira mais eficiente. Os sistemas operacionais mais conhecidos do mercado são da família Windows, além do Unix, o Linux e do Mac OS. O segundo grupo de softwares aplicativos, segundo Ster e Reynolds, são programas que ajudam os usuários a resolver problemas específicos de computação. Também conhecidos como programas de computador, eles podem ser compreendidos como conjuntos de comandos ou instruções elaboradas pelo usuário com o objetivo de determinar uma ordem a ser cumprida pelo computador. Então, eles são desenvolvidos através de linguagens de programação e também através de linguagens de última geração, aquelas que algumas vezes podem ser utilizadas pelo próprio cliente, com mínimo de assistência técnica. Entre os softwares aplicativos mais conhecidos estão os pacotes de software e ferramentas de produtividade para PCs, também conhecidos como ferramentas para automação de escritório, um conjunto de programas amplamente disponível no mercado, composto por editores de texto, planilhas eletrônicas, programas para gerenciamento de banco de dados, recursos gráficos de apresentação, correio eletrônico. Entre os principais estão o Microsoft Office e o OpenOffice. No mundo de hoje, é praticamente impossível realizar qualquer tipo de negócio sem a intervenção dos sistemas de telecomunicações, principalmente quando consideramos o impacto das redes e da internet nos mais diversos tipos de transações. Uma rede pode ser compreendida com um ou mais computadores e seus periféricos conectados, com o propósito de troca de dados. Entre as vantagens do uso de redes destacam-se o compartilhamento de recursos, a facilidade para cópias de dados à distância e uma maior agilidade na comunicação entre as pessoas. No que diz respeito à conexão entre os computadores que compõem a rede, ela pode ser feita através de um fio telefônico, um cabo coaxial ou sinais de rádio, no caso de celulares e redes locais sem fio. Esse tipo de conexão é mais comum no caso de redes locais. As famosas LANs, Local Area Network, que agrega computadores dentro de uma área física limitada, dentro de um raio de 500 metros, como uma empresa ou um escritório. No caso das grandes corporações com escritórios distribuídos em uma área muito ampla, inclusive em diferentes continentes, são utilizadas redes remotas ou WANs, Wide Area Network. Os sistemas de rede, nesse caso, é mais complexo. É necessária uma série de servidores potentes que comportem um site corporativo e uma intranet, redes locais, sem fios móveis, redes Wi-Fi e estruturas mais modernas, como por exemplo um sistema de videoconferência distribuído entre os principais escritórios. Percebe-se assim que é uma infraestrutura que usa grande variedade de tecnologias e saber como integrá-las é um grande desafio para gestores. Entretanto, para que esse desafio seja superado mais facilmente, é recomendável que as redes de comunicação se tornem digitais e fundamentadas em tecnologia da internet. As redes de comunicação podem se estabelecer através de meios de transmissão físico ou meios de transmissão sem fio. No primeiro grupo, encontra-se o cabo coaxial, meio de transmissão mais antigo. O par trançado, meio de transmissão mais rápido e sem interferências, indicado para as redes locais. E as fibras ópticas, sistemas mais veloz e durável, mas de custo mais alto em relação aos interiores. No caso dos dispositivos sem fio, a transmissão acontece através de sinais de rádio ou via satélite. Falando especificamente dos sistemas que operam através das redes sem fio, há um grande número de dispositivos de comunicação, que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Os telefones celulares são o principal exemplo de versatilidade de um dispositivo sem fio. Com eles é possível enviar mensagens, fotos, navegar na internet, entre muitas outras funções. Ou seja, são plataformas portáteis de transmissão digital de dados capazes de fazer com que as pessoas de qualquer parte do mundo mantenham algum tipo de contato. Além dos celulares, outros exemplos de dispositivos de comunicação bastante difundidos
no mundo atual são os smartphones e os tablets, esses últimos verdadeiros computadores de mão muito úteis em ambiente empresarial. Há ainda aparelhos eletrônicos que se distinguem pela convergência, ou seja, a utilização de uma única infraestrutura, cuja principal característica é integrar diversos recursos em um só equipamento. Recursos esses que agregam diversos tipos de servidores de voz, dados e imagens. São, portanto, equipamentos que se destacam pela mobilidade e interatividade. E como exemplo, podemos citar os celulares com a tecnologia 4G, que além dos serviços mais convencionais como Bluetooth, recepção de rádio, webcam e etc., contam com um sistema de videoconferência e de localização por GPS, Global Positioning System, que significa Sistema de Posicionamento Global. Para melhor gerenciamento dos dados, as organizações utilizam o Sistema de Gerenciamento de Dados DBMS, Database Management Systems, um software específico para a criação, armazenamento, organização e acesso de dados. Para uso pessoal, um DBMS muito conhecido é o Access da Microsoft. Para aplicações destinadas à empresa, as opções mais conhecidas são Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL e Firebird. A grande virtude de um DBMS é disponibilizar o banco de dados para ser utilizado para diferentes propósitos entre vários perfis de usuários. Em outras palavras, ele pode fornecer informações de níveis diferentes para profissionais de um mesmo setor. É o que acontece, por exemplo, no setor financeiro de muitas empresas, quando as informações sigilosas, com salários ou orçamentos, podem ser vistas apenas pelo gerente ou controller e devem ser omitidas dos demais profissionais do setor. Outra ferramenta de administração de dados muito comum nas empresas modernas, o que permite a obtenção não apenas de informações correntes, mas também de dados históricos relativos a toda a empresa, é a Data Warehouse. De acordo com Loudon e Loudon 2007, é um banco de dados que armazena dados correntes e históricos de potencial interesse para os tomadores de decisão de toda a empresa. Consolida e padroniza as informações oriundas de diferentes bancos de dados operacionais para a análise gerencial e a tomada de decisão. Como já explicamos na primeira sessão desta unidade, os dados disponíveis no Data Warehouse já foram previamente trabalhados e catalogados e, por isso, já estão prontos para serem utilizados no suporte às decisões. Esse processo é ainda mais favorecido quando os gestores fazem uso do Data Mining, uma ferramenta que permite que o Data Warehouse processe os dados com o objetivo de identificar fatores e tendências nos padrões das atividades desenvolvidas na organização. É um procedimento que constitui um diferencial para as decisões sobre mudanças estratégicas nas operações da empresa. É conhecido também como Business Intelligence BI ou inteligência dos negócios. No que diz respeito à disponibilidade do banco de dados, é muito comum dependendo do ramo de atividade que as empresas disponibilizam alguns de seus dados internos para clientes e parceiros por meio da web. As vendas por meio da internet é um perfeito exemplo. Para ilustrar essa prática, as empresas apresentam seus catálogos de produtos, uma parte de seu banco de dados para que os clientes possam escolher o que comprar. É um recurso muito difundido e de grande eficiência. Por repetidas vezes enfatizamos a importância da informação no processo de tomada de decisão. Ela é algo que agrega valor a qualquer tipo de negócio e saber gerenciá-la administrando os recursos da TI da maneira mais eficiente possível é inquestionavelmente um diferencial competitivo que fortalece a organização e sua posição no mercado. Todo gestor procura soluções que lhe tragam os melhores resultados ao menor custo possível. No entanto, as escolhas referentes aos equipamentos de TI
que devem ser adquiridos por uma empresa não são das mais fáceis. Em um mau planejamento do dimensionamento dos equipamentos pode representar gastos desnecessários e perda de desempenho. Sendo assim, a seleção e utilização dos componentes de TI devem respeitar as verdadeiras necessidades da empresa, sua cultura e até o mercado em que ela está inserida. Um servidor de rede capaz de comportar 200 computadores é um equipamento superdimensionado para, por exemplo, um escritório de contabilidade com 50 funcionários. É, portanto, um investimento exagerado e um gasto desnecessário. O planejamento de capacidade é um momento fundamental para a decisão de compra de componentes de TI. Ele é entendido como o processo no qual é feita a previsão para saber quando o hardware dos computadores ficará saturado. É no momento do planejamento de capacidade que deve ser estabelecido o número máximo de usuários que o sistema pode atender ao mesmo tempo, no impacto causado pelos softwares utilizados ou que venham a ser adquiridos e as medidas de desempenho para a verificação da eficiência dos componentes. Outro fator que deve ser considerado é a escalabilidade, ou seja, a capacidade que um computador produto ou sistema tem de expandir-se para servir a um número maior de usuários sem sofrer pane. O volume de informações cresce com o passar do tempo e os componentes devem ser flexíveis o suficiente para acompanhar esse crescimento. O custo não pode fugir da atenção do gestor, contudo, ele não se resume apenas ao preço de compra dos componentes de TI, mas deve incluir outros gastos, inclusive os gastos indiretos como energia e aluguel, que são agrupados no custo total de propriedade, aquisição de hardware, preço de compra do hardware, aquisição de software, compra ou licenciamento de software, instalação, custo de instalação, equipamento e programas, treinamento, custos para dar treinamento e especialistas a usuários, suporte, custos para manter suporte técnico para manutenção de máquinas e programas, manutenção, custos de atualização de software e hardware, infraestrutura, custos de manutenção e suporte à rede de equipamentos especializados. Downtime é a parada do equipamento por problemas ou para manutenção e que representa a perda de produtividade, espaço e energia. Custos indiretos como telefone, energia e aluguel. Quando somados, todos esses custos podem representar até 3 vezes o valor de um computador. Por isso, é recomendável que as decisões de compra de equipamentos de TI concentram-se em um único departamento. Caso contrário, se cada área escolher seus componentes isoladamente, as empresas correm o risco de adquirir equipamentos distintos e incompatíveis que demandem gastos extras, principalmente aqueles que referentes a suporte, treinamento e downtime. Uma última questão a ser refletida pelos gestores diz respeito à maneira como os recursos de TI devem ser adquiridos, mas precisamente se eles devem ser desenvolvidos na própria empresa ou comprados de fornecedores. A terceirização de serviços ou outsourcing de manutenção e de desenvolvimento de sistemas é cada vez mais frequente nas organizações, bem como a contratação de empresas que hospedam e desenvolvem websites. Além dessas opções, as empresas ainda têm a opção da computação sob demanda on-demand, que é o aluguel de capacidade de infraestrutura complementar durante os momentos de pico de demanda em que é exigida uma capacidade computacional extra. Por meio desse recurso, as empresas podem reduzir seus gastos investindo apenas o suficiente para lidar com a carga de processamento médio e toda a carga acima de sua capacidade direcionada a centros externos, pagando apenas pela quantidade utilizada. Muito bem, o último componente da TI é o sistema de gestão de dados, que pode ser usualmente compreendido como a maneira pela qual as organizações administram seu banco de dados, ou seja, registros sobre agentes e processos úteis a elas. É um recurso de fundamental importância, tanto
no que diz respeito às operações mais básicas, como envio de mala direta e consulta ao histórico de clientes, quanto às operações mais estratégicas, já que é a fonte das informações utilizadas pelos gestores nos momentos de decisões. Ou seja, quando uma organização se depara com a necessidade de adquirir um SI, ela precisa se decidir entre três maneiras de obter esse sistema. A primeira delas é a compra dos sistemas, uma das práticas mais utilizadas no mercado e recomendada nos casos nos quais a organização não pretenda modificar esse sistema a curto prazo. A segunda opção é o desenvolvimento do sistema pela própria empresa, que, se viável, pode ser considerada como a melhor opção, já que tende a gerar os melhores resultados pelo fato de que os envolvidos no processo são os profissionais da própria organização. Por fim, a última opção é a terceirização, muito utilizada nas pequenas e médias empresas que não têm pessoal especializado no atendimento dos requisitos de um novo sistema ou não encontram o sistema com suas necessidades específicas no mercado. Há diferentes tipos de sistemas, cada qual com uma finalidade destinado a um determinado perfil de usuário. A distinção entre os sistemas pode ser feita de acordo com a funcionalidade de cada usuário, conforme seu posto na hierarquia da organização. A quantidade de transações efetivadas diariamente numa empresa de médio ou pequeno porte passa muitas vezes da casa dos milhares. Quando falamos das grandes corporações nacionais ou multinacionais, esse número tende a ser ainda maior. Os exemplos dessas transações são os mais diversos: uma venda, o recebimento de uma fatura, a emissão de um pedido de compra de matéria-prima e etc. Para que essas transações aconteçam de forma mais rápida, organizada e segura, as empresas utilizam o SIS, conhecido como Sistema de Processamento de Transações, STPS, que são responsáveis por monitorar, coletar, armazenar e processar os dados e informações gerados nas transações das empresas. A maneira como os dados são processados pelos SPTS, independentemente do tipo de organização e de negócio, se dá da seguinte maneira, de acordo com Turban, Reiner, Jr. Potter, 17. Primeiro, os dados são coletados por pessoas ou sensores e são inseridos no computador por meio de algum dispositivo de entrada. De modo geral, as organizações tentam automatizar a entrada de dados do SPT o máximo possível devido ao grande volume envolvido, um processo chamado automação da entrada de dados, grifo NOS. Muito bem. Pelo fato de lidar com transações básicas e fundamentais, os SPTS desempenham o papel de fornecer respostas às questões mais rotineiras ligadas ao nível operacional da empresa. O funcionário 10 compareceu ao trabalho todos os dias na última semana, qual o prazo previsto para entregar do produto Y, o cliente Z é um bom pagador. Essas e muitas outras são questões que exigem respostas baseadas em procedimentos rotineiros e padronizados que cabem geralmente aos profissionais com pouca responsabilidade. Daí, caráter operacional desse tipo de sistema destinado a assuntos que exigem um baixo grau de decisão. Apesar de lidar com transações básicas, os STPS estão diretamente ligados aos recursos de decisões, aos sistemas gerenciais e aos demais sistemas estratégicos, já que eles são empregados na empresa e os dados coletados por eles alimentam todos os demais sistemas citados. Daí a importância de seu bom gerenciamento, pois ele é o responsável por todo o fluxo de informações, que servirá suporte aos tomadores de decisão, nos mais diferentes níveis hierárquicos. Este é o propósito e é o principal objetivo do SPTS, obter e fornecer todas as informações necessárias aos gestores para que estes administrem de maneira eficaz. Tanto as planilhas eletrônicas quanto os programas de gerenciamento de banco de dados são softwares relativamente simples, que não exigem
conhecimentos aprofundados em informática, tampouco gastos exagerados. É justamente isso que precisa ficar claro. Muitos sistemas, não apenas os operacionais, podem ser desenvolvidos internamente sem a organização precisar recorrer ao mercado e desperdiçar recursos que poderiam ser poupados e investidos de outra forma. É possível, portanto, criar SIs adequados para uma empresa sem que ela incorra em elevados custos, desde que se saiba quais são suas necessidades e haja profissionais com os conhecimentos necessários para desenvolver esses sistemas. Independentemente da maneira como são desenvolvidos, os sistemas operacionais são recursos fundamentais para a efetivação das transações básicas do cenário moderno, mas também como base para o suporte às decisões dos profissionais de níveis superiores, gerentes, diretores executivos em geral, e devem ser vistos como instrumentos que facilitam as atividades organizacionais em termos de rapidez, precisão e confiabilidade. A informatização é, portanto, a medida necessária para toda organização com pretensões de melhorar seus processos, consolidar-se no mercado e tornar-se mais competitiva. Apresentamos então assim os conceitos e componentes principais que norteiam a tecnologia da informação através de um ponto de vista mais gerencial, com o intuito de fornecer as informações mais importantes para o processo de tomada de decisão, com a preocupação de demonstrar o papel estratégico da TI nas organizações. Focamos nossa análise principalmente no papel e na funcionalidade dos componentes e menos nas características técnicas. Contudo, agora é hora de colocar em prática o conhecimento adquirido. Simulação. A internet criou uma plataforma de tecnologia universal, sobre a qual se constroem novos produtos, serviços, estratégias e modelos de negócios. E essa mesma plataforma tecnológica também tem uso interno e é capaz de reunir diferentes sistemas e redes dentro de uma empresa. Pesquise mais. Esse artigo trata-se da inovação da gestão das organizações. E aí temos uma fonte. A simulação, armazenamento de dados está relacionado aos softwares que organizam dados em meios físicos e softwares que interligam vários computadores e favorecem a transferência de informações, principalmente via internet. Faça valer a pena. Pesquise mais na internet sobre o World Wide Web e sua transição com o mundo dos negócios, considerando que a internet usa padrões universalmente aceitos para armazenar, recuperar, formatar e mostrar informações no formato de uma tela de computador, celular ou tablet. Muito bem, sem medo de errar, chegamos à última sessão da unidade 1. Isso significa que os trabalhos da empresa de consultoria para a loja de coisas para casa também estão chegando ao fim. Depois de muita vivência com os empresários, você precisa demonstrar na assessoria que a empresa precisa investir em hardware e software, além do banco de dados, redes e a comunicação de dados. Desta forma, é imprescindível que o casal Carlos e Helena informatize o estabelecimento, também conhecido como loja de 99, para dar segurança no controle de vendas e estoque, por exemplo. Você foi orientado a finalizar o trabalho pela empresa de consultoria, apresentando esse alinhamento tecnológico aos empresários Carlos e Helena, sem esquecer de explicar detalhadamente todos os passos e a importância do hardware, software, redes e banco de dados. Atenção, é preciso fomentar a criação de novos produtos e serviços e até mesmo recriar própria estrutura de tempos em tempos. Uma parcela substancial da responsabilidade da gestão é o trabalho criativo, impulsionando por novos conhecimentos e informações ATI. Tecnologia da informação, onde representar um grande auxílio para que os proprietários desenvolvam soluções inovadoras para uma ampla gama de problemas. Lembre-se, o capital é fundamental para interagir com a TI nas empresas. O mesmo acontece com o SIS, que dependem exclusivamente de pessoas qualificadas para atingir os objetivos. Avançando na prática, temos o Pratique Mais e no Lembre-se, apesar de lidar com transações básicas dos sistemas de processamento de transações SPTS, estão diretamente ligados ao suporte de decisões, aos sistemas gerenciais e aos demais sistemas estratégicos. Eles são empregados em diversas áreas da empresa e os dados coletados alimentam todos os demais sistemas da organização. Faça você mesmo, pesquise na internet sobre a relação de banco de dados e comunicação de dados reflexos no mundo de negócios quando aliados ao SIS. Por exemplo, como a telecomunicação interfere hoje no mundo do negócio.
Temos o Faça Valer a Pena 3 questões e as referências bibliográficas do livro. E a unidade 2 fala, então, os sistemas empresariais. Amanhã a gente aborda. Um grande abraço, obrigado.